Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa a todos vocês por estar sempre com a gente. Eu quero agradecer as pessoas que sempre estão nos ajudando, nos apoiando. Obrigado pelas ajudas e os apoios à nossa família, ao canal, a todos vocês. Gratidão imensa do fundo do coração. Quero agradecer a tudo e a todos por sempre nos ouvir, nos brindar, nos honrar com a sua atenção. Bom, meus amigos, hoje é um vídeo um tanto quanto forte e triste também, né? Eu tenho feito esse trabalho e muitas vezes eu sou incompreendido, mas vindo de humanos normais, que não conseguem enxergar o próprio palmo espiritual. É normal. Algumas pessoas já recebi nome de 171, de maloqueiro, mentiroso, manipulador. Mas eu sou um paranormal. Eu não pertenço, embora esteja vivendo, eu não pertenço a essa realidade. Pessoas normais não conseguem compreender os paranormais, tanto que os paranormais se isolam. Eu sou uma aberração, porque eu tento interagir e ajudar as pessoas, mas os paranormais têm repulsa a humanos, principalmente se eles estiverem na condição de vigas de concreto. E o paranormal, ele possui várias maneiras de te mostrar a verdade, e a verdade dói, machuca. E o pior de tudo, que como aqueles meus amigos paranormais contatados dizem que eu sou louco, que eu sou uma pessoa muito imprudente comigo mesmo, né? Que eu deveria abandonar esse trabalho, abandonar as vigas de concreto, abandonar as pessoas e focar somente na minha ida para o cosmos. Hoje vocês entendem que eu tenho uma missão maior e a minha missão é árdua. Porque na realidade, quando você tem contato mais com o paranormal, você acaba de uma certa forma não entendendo. Ou vocês acham que tudo é melzinho com açúcar? Não, melzinho com tudo é docinho, tudo é adocicado. Vocês foram condicionados a viver numa realidade extremamente manipulada. E vocês são manipulados ao extremo e muito obsidiados. Sim. Eu faço esse trabalho e, na realidade, eu ainda saio como ruim. Eu saio como que não presta, como um 71, mentiroso, manipulador, quando na realidade, para impulsionar vocês, eu preciso de pegar pesado. Vocês são configurados demais, quando não extremamente enfeitiçados e presos aos seres. Não lembram os seres que estão amargamente presos sobre as magias nos planos astrais? Eu disse para vocês que a maioria que me segue tenta me destruir astralmente. Os meus maiores inimigos não são os haters que não gostam do meu trabalho e acham o meu trabalho ruim. Não, os meus maiores inimigos são os próprios seguidores com seus eus maiores que tentam destruir esse trabalho, tentam destruir o Marcelo. E quando a magia é muito forte do outro lado, que as pessoas começam a se virar contra o trabalho e até a mim. Engraçado, esse trabalho é um pouco, tanto quanto bizarro, né? Eu tento ajudar, eu não preciso fazer esse trabalho, não preciso mesmo porque eu não vendo, eu não comercializo, eu não vendo produtos, eu não faço atendimento, porque se eu fizesse eu estaria rico, não estaria numa condição tão filha da puta de financeiramente que eu me encontro sempre me encontrei e sempre estou. Com problemas gigantescos. Não estaria. Mas eu faço esse trabalho ao contrário
de todos os outros que vocês amaram e deram muita grana, compraram com força. No final das contas, por eu agir de forma paranormal, eu acabo sendo ruim. Não presto. Não, é vocês que são dominados demais. Vocês é que são enfeitiçados demais, presos demais, configurados demais. Demais! E não conseguem enxergar nada. E muitas vezes, cuidado com as aparências, pois aqueles que mais te mostram ser os mais fortes, os mais sábios, os mais soltos e livres, despertos, podem ser os mais aprisionados. E os que estão mais no fundo do poço. Eu disse há uns dias que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso não é uma coisa religiosa. Isso é uma coisa real. Tem realismo nisso, tem verdade nessa frase. Aquele que muito se mostra, quer se mostrar e aparecer, é o que mais está preso, por causa do ego, da vaidade. Aquele que aponta o dedo esquece que existem tantos outros para si. Pois Marcelo Marins só tem eu, pelo que eu sei até hoje, a não ser que apareça um clone. Fabiana Marins só tem uma. Michael Marins, Marcelo Marins só tem um cada um. A versão de cada um. Então eu faço esse trabalho. E uma coisa que eu acho bizarro, né? Mas faz parte dessa dimensão, são as pessoas se virando contra a gente. Eu faço o trabalho, o uso de meios paranormais para acionar essas malditas consciências presas de vocês, tudo um bando de enfeitiçado astral, tudo cheio de vermes, tudo cheio de punhados de coisas que lá fazem vocês se tornarem como zumbis. E eu faço esse trabalho sem vender uma bala. E no final das contas, eu sou o ruim da história. Eu sou o mal. 171, não. Não mesmo. Eu vejo nas camadas dimensionais. Eu não pago ser algo que eu não sou. Não mesmo. Eu lembrei quando o Axel disse, olha, porque pelo Axel e por César o Grandão, eu teria mais ou menos uma conduta aproximada com o que os contatados reais possuem. Muito fria e distante, apenas os vídeos e nada mais. Porque eles mesmos dizem, cuidado com os humanos. Por mais que você tente ajudá-los, eles vão se virar contra vocês. Por mais que eles demonstrem serem amigos, amáveis e que os amam, eles vão se virar contra vocês. Principalmente contra você, Marcelo. Vocês vão terminar sozinhos. Porque no final das contas, eles não conseguem suportar as pressões. Eles são muito doloridos, muito cheios de egos, muito cheios de vaidades. Eles nada mais são um reflexo da energia péssima desse planeta. Então, não se doe tanto. Faça apenas as mensagens e as entregue de forma formal. Mas Marcelo é muito coração, muito coração, muito coração. E por mais que eu veja uma pessoa viga de concreto, você fala assim, não vai sair nunca. Não tem como se libertar, não tem como se libertar, não vai mesmo, não vai, impossível. Não tem, não tem esperança. Está presa. E por mais que você fale, puxa, eu vou arrumar uma maneira de dar um choque de realidade e existência para ver se acorda, para ver se impulsiona, para ver se tem pelo menos uma chance.
de ir embora. De ir embora. Isso são paranormais. Agem dentro da paranormalidade. Não são líneos, pessoas líneas. São escravas e presas. Paranormais agem em multifrequências e multirrealidades. Eu fico vendo as pessoas e você acaba se tornando ruim. Não. Vocês é que são hipócritas e presos demais. Tanto que não sabem nem quem são. Por isso que eu sempre tive aquela falácia, né? Cuidado com aqueles que brilham demais ao sol. O que é vistoso demais, às vezes, não é aquilo que aparenta ser. Por que eu falo? Muitas pessoas, às vezes, aparentam ter um grau elevadíssimo de evolução, de despertar, e podem estar mais presas do que aquela pessoa que está lá no boteco, tomando uma cachaça, comendo um espetinho de gato, e falando bobagem, contando piadas pornográficas. É a realidade. Dura e cruel, mas é a realidade. Para vocês terem uma ideia como são as coisas. E eu acho, algumas pessoas pensam que, peraí, eu vou ser amigo do Marcelo e da Fabiana. E vê o paranormal como puto, como puta. Sério mesmo? Não, peraí. Se eu bajulá-lo ou bajulá-la, ou principalmente ele bajulá-lo, ele vai me dar tudo mastigado. Ele vai falar de onde eu sou, de quem eu sou, o nome do meu pai, da minha mãe, meu RG cósmico, meu CPF cósmico. Ele vai falar tudo sobre mim. E tem gente que acha que paranormal é puta e puto. Que são compráveis. Não. E tem gente que fala, pô, Marcelo, não, fala aí, cara, você sabe. Não, pô, acho que a gente já chegou num grau de intimidade que não tem essas coisas. Cara, eu não sou hipócrita. Cada um que busque o seu. Se não dá conta de buscar, se não consegue buscar, eu não tenho culpa. Mas a jornada é individual. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a meditação do Eu Superior, 2017 ou 18, uma coisa assim, não lembro, existem pontos de energias que as pessoas tinham que guardar para elas. E os negros começou a publicar nos seus Facebooks, eu vi tal cor, eu vi tal constelação. Gente do céu, vocês são loucos. É igual quem tem experiência. As experiências, elas são individuais, particular. Tem nego que monta grupo de WhatsApp para comentar experiência. Tem nego que tem experiência, tudo conta pro papai, pra mamãe, pro irmão, pra irmã, pro colega de escola, pro melhor amigo. O que é isso? É insegurança? É carência? Isso é alguma coisa, baixa autoestima? Porque na realidade, até dentro da minha casa, meus filhos têm experiências que eles não contam nem a pau. E olha que eu já ofereci até dinheiro. Eles têm muitas experiências, uma atrás da outra. Porque a casa paranormal é impulsionada pela minha paranormalidade. Todos eles estão ancorados na minha paranormalidade. E a Marcelo e o Michael possuem experiências. O Michael tem experiência que ele fala, eu nunca vou falar. Falo aquelas que podem ajudar o seu canal, que pode ajudar as pessoas do canal, mas as minhas particulares, não, essas aí são minhas, vão morrer comigo. Pai, não adianta nem você querer tentar me subornar a comprá-las, que eu não vou vendê-las, são minhas. As que eu compartilho pertencem a um interesse maior de um domínio do seu canal, que pode ajudar as outras pessoas, mas as minhas particulares de evolução, você e minha mãe nunca vai saber. É assim ou não é, Fabiana? É desse jeito. Eu tô mentindo? Não, é verdade. A Marcele tem muitas experiências e ela não conta. E para essa experiência que eu vou relatar hoje foi muito difícil. Eu dei para ela uns 5 dias para ela poder pensar. Então tem experiências deles, ela com 16 anos,
e ele com 15, eles já entendem que as experiências são particulares. Michael já monta, eu só pedi pro Michael, quando você tiver uma experiência, ele cause dúvida, me converse comigo, porque eu sei que eles podem estar tentando fazer igual no caso foi a trocar o Michael. Então, quando tiver a experiência que você sinta perigo, compartilhe comigo para me analisar como está sendo o seu progresso de paranormalidade e de despertar de consciência cósmica. Porque aí o pai precisa ver como estão agindo, o que estão preparando, estão armando para você. Então eu preciso estar a par de algumas coisas sua e da Marcele. Quando vocês se sentirem perigo, insegurança, compartilha comigo. Porque dentro do meu conhecimento, eu vou tentar ver o que está acontecendo para ajudá-los. Eu vou fazer isso para ajudá-los. Tá bom, meus filhos? Tá bom, pai. Então eles têm experiências que nós nunca nem sonhamos. São deles, eles vão carregar para o resto da vida. Está acontecendo experiências. Então, o que ele compartilha é apenas de interesse do canal. As dele particular, que é do progresso dele, morre com ele. E tem gente que se você solta um peido no sonho, já sai contando para Deus e o mundo. A jornada é individual. E os meus meninos já aprenderam e estão entendendo que a jornada é individual, ela é particular, é só deles. Olha que exemplo, eles podem, digamos, dizer, estão dando até vocês. Você tem experiência, já vai contando em grupo, vai relatando, vai fazendo textos de Facebook, você entra em grupo de WhatsApp, você entra em grupo de Messenger, Cara, e os caras vão cagar nas suas experiências, ou, assim, você só tende a perder, porque a sua experiência vai ser desvalorizada. O crescimento é individual. Que falta de autoestima é essa? É carência? É falta de segurança? A jornada é individual. Olha, meus filhos. Eles só compartilham aquilo que cabe ao canal. O resto é deles. E eles falam, não vamos compartilhar, é nosso. Então tem coisas que acontecem que eu nem sonho. A Marcele é a mais oculta nas experiências. Ela não fala nem a pau. Essa foi difícil. Então, onde eu falo para vocês, nós vivemos num mundo que não é real. Você não é real, já falei isso para você. Você é uma fantasia. O que eu digo, e eu faço esse trabalho de despertar de consciência cósmica, e ele é dolorido, ele dói. Ele dói na alma. Ele te destrói. Ele acaba com a sua raça. Porque você é um bonequinho que foi configurado para viver aqui. Sim. Você é um bonequinho que vai nascer, não sabe de onde veio, o que é. Vai viver um mundo de fantasias, onde terá mais desgosto e dor de cabeça e sofrimento. E você não sabe o que vem depois da morte e o que acontecerá. A morte é um mistério para todos. E aí? Aonde eu digo para vocês, vocês não são nada. Eu tô aqui para fazer vocês enxergarem um outro mundo, uma outra realidade. A Marcele é uma adolescente como todas as outras, que apaixona por artistas, tem seus ídolos normais, boneco tridimensional que está aprendendo a viver dentro de duas realidades. E ela é fã deste grupo coreano, K-pop, BTS. E eu falei para Marcele um dia, eu falei, Marcele, ele já tá tudo fodido, já até teve sacrifício. Porque eu já expliquei para vocês que funciona assim. Tudo que é feito, tudo que é criado, que tem fama em escala global, tem um sacrifício. Eu já fiz um vídeo uma vez explicando que no show business, seja na música, no cinema, seja no esporte, seja em algo, digamos, de ascensão, existe um sacrifício. Esportistas são sacrificados em prol de uma equipe que possa crescer e ganhar títulos. Pessoas são sacrificadas em prol de equipes para terem campeonatos e ter sucesso. Artistas, grupos musicais são sacrificados, um ou dois,
para, em prol do grupo, ter a honra e o sucesso. Quando é o artista solo, ele morre em determinado momento, depois do pacto. Para vocês terem uma ideia, artistas sós morrem depois de um certo pacto. Por exemplo, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Eles são assassinados, porque quando chega o período do pacto, o encerramento do pacto, eles são a própria oferta, eles são a própria oferenda, o sacrifício. Tanto que eles atingem sucesso em escala globais, fazendo com que suas músicas se tornem quase como músicas lendárias, famas lendárias, que nunca se acabam. Grupos, por exemplo, temos os Beatles, tinha os Rolling Stones, um dos membros do Rolling Stones morreu. No mundo da música você vai ver artistas grupos, nego que morre afogado com o próprio vômito. Pessoas que se suicidam, morrem afogados em piscinas. O show business, ele é todo complicado. Quando tentaram pegar o Michael Jordan e ele tentou esquivar, ele foi banido da NBA. Por 2 vezes ele foi pedido para se retirar as pseudo-aposentadorias de Michael Jordan, nada eram do que afaste-se ou nós te mataremos. Michael Jordan parou de jogar na primeira aposentadoria no auge do auge. Mas depois ele cumpriu alguns tratos e voltou na sua segunda volta e ganhou vários títulos. E depois ele foi banido da NBA. Tivemos o Kobe Bryant, que eu vou fazer um vídeo sobre Kobe Bryant. Kobe Bryant, um jovem jogador de basquete, talentoso, e os olhos ficam em cima desses pseudos talentos, quando na realidade são manifestações energéticas muito fortes nesses personagens, onde eles podem se destacar aqui, e o sistema dominador percebe e vê. E chega um momento em que você, que é um atleta, começa a ter uma marca exclusiva, um selo com o seu nome. Quem não se lembra quem não conhece a marca dentro da Nike chamada Air Jordan? Dentro da Nike existe a Air Jordan. Kobe Bryant tinha a marca Mamba Negra. Dentro da Nike existe uma marca, a Mamba Negra, que é um selo de um tênis exclusivo dado a ele, Mamba Negra, que na realidade é um clã reptiliano que habita no intramundo, no mundo interno, onde está localizada abaixo a cidade de Los Angeles, onde por consequência era o time de Kobe Bryant, Los Angeles Lakers. E a tocha foi passada para LeBron James. Cuidado, LeBron James. A glória e o sucesso, tudo aquilo que se torna como o primeiro do mundo, tem um preço a se pagar. E uma das bandas lendárias foram os Beatles, onde houve, antes do processo dos Beatles, o Paul McCartney original foi sacrificado. Ele foi já colocado como a ovelha do sacrifício. Temos a primeira fase dos Beatles e a segunda fase, né? Os Beatles foram tão importantes que na música contemporânea dizem que a música se divide em 2 partes, antes e depois dos Beatles. E temos a primeira fase, a fase do Yeah Yeah Yeah, e a segunda fase psicodélica. Na primeira fase do Yeah Yeah Yeah, você percebe os Beatles muito alegres, muito animados, muito felizes, muito extrovertidos, brincalhões. E na segunda fase você os percebe melancólicos, você percebe um John Lennon incomodado, problemático, todo revoltado. Você percebe um George Harrison muito tímido, muito quieto,
um Ringo Starr melancólico, triste. E você percebe um Paul McCartney um tanto quanto animado, brincalhão, com bem à vontade, como uma nova criança que entra no playground e as outras crianças ficam estranhando quem é essa nova criança e a outra criança se sente à vontade, vamos brincar no playground, mas as outras ficam ressapiadas. É assim o comportamento dos Beatles na segunda fase e vocês podem ver nas gravações dos discos aonde haviam extremamente um desconforto muito grande entre os Beatles. A primeira fase era os yeah, eram os meninos brincalhões, extrovertidos, um John Lennon extremamente extrovertido, brincalhão, né, totalmente debochado. E na segunda fase, uns Beatles melancólicos, com o Paul McCartney muito alegre, você viu isso nos clipes. E o John Lennon simplesmente se torna uma pessoa de comportamento extremamente rebelde após a dissolução dos Beatles. Se afasta por 5 anos da música, não gravando, não fazendo nada, vivendo dentro de casa para cuidar de seu filho, Sean Lennon, e começa a aparecer um John Lennon de protesto. John Lennon de protesto. E John Lennon coloca aquela música Imagine, dando como um recado. Mas a música mais forte de John Lennon é a música God. Deus. Onde John Lennon fala para o mundo o que ele viu, que nada é real. Os seus ídolos como Elvis Presley não era real. Os políticos não são reais, as religiões, os líderes religiosos, nem Martin Luther King, que era um lutador pelas causas negras, nem aquilo era real. Tinha algo oculto. Os Beatles não era real. Que o sonho tinha acabado, o sonho dessa dimensão, dessa realidade de sonho. Dessa realidade que é um sonho. Aqui é um sonho. Ele tinha acordado e visto que aqui o sonho acabou, pois ele tinha caído em si o que era isso daqui. E no final ele diz, eu só acredito em mim. Porque ele sabia que era ele, e Yoko em mim. E Yoko e eu, que era a pessoa que estava do lado dele, o resto era tudo fantasia, como pessoas são totalmente dissimuladas. Pessoas aqui na terceira dimensão não são confiáveis. E John Lennon morre assassinado. Eles matam John Lennon porque estava falando demais. Há tempos antes, Michael Jackson, antes da sua morte, há alguns anos, estava preparando algo para divulgar ao mundo. Existem vídeos onde ele mesmo diz, e tinha no Chamado Despertar, que na realidade aqui tudo é fantasioso, os livros, a história manipulam tudo. E na última turnê do Michael Jackson, nos ensaios do This Is It, Michael Jackson ele estava já preparando, para vocês terem uma ideia, uma revelação. Michael Jackson preparava uma revelação na turnê This Is It. E ele nos ensaios de This Is It dizia que o mundo precisava já saber. O mundo precisava já saber o que ele tinha a revelar. Mas Michael Jackson morreu. E a turnê This Is It não aconteceu. Mataram Michael Jackson. Porque nos ensaios de This Is It, e você tem isso até no YouTube, ele relata que precisava de contar algo ao mundo, que já tinha passado da hora do mundo saber, que as pessoas precisavam saber. E Michael Jackson era uma voz que seria ouvida em todo o mundo. Em pleno período de ensaio de This Is It, Michael Jackson é morto. Assassinado. Bem-vindos ao mundo da fantasia, que muitas vezes vocês não querem enxergar. E que muitos me amaldiçoam por eu tentar abrir os olhos de vocês. Muitos me têm como um 7-1 mentiroso, quando na realidade não passam de um bando de bonecos controlados. E na minha casa não é diferente. Na minha casa aqui, até o Michael tá aqui e é testemunha. Vocês têm regalias aqui, Michael? Não.
que eu passo a mão na cabeça de vocês, falo coisas pra vocês ou vocês buscam? Mas busca. E o Michael chegou aqui agora há pouco. Você e a Marcele têm experiências que vocês não contam nem a pau, não é verdade? Sim. A Marcele principalmente, né? Sim. A Marcele é osso duro de roer. E teve essa experiência, eu e o Michael falando sobre o Jungkook do BTS, que é uma banda em franca ascensão monstruosa, vem ganhando tudo já há anos, né? De prêmios internacionais, banda coreana. E eu já tinha visto que o Jungkook já tinha ido pro saco há muito tempo. E o Michael chegou a ver também. Mas Marcele, pelo seu amor e o seu apego ainda na terceira dimensão, relutava em aceitar. Mas eu providenciei. Ela é minha filha. Ela é o meu sangue. Ela tem até os meus traços. Ela é minha filha. E ninguém nesta terra possui mais prioridade para mim do que os meus filhos em questão de despertar de consciência cósmica. Não tem ninguém neste planeta que tem mais importância que meus próprios filhos no meu interesse de despertar e abrir as suas mentes e suas consciências. E eu não pego leve com a molecada. Ou vai na marra ou vai na marra. Eu disse, tudo bem, Marcele. Você não acredita em mim? Você disse que pela primeira vez não acredita em mim, não acredita no seu irmão Michael. Então, para você, nós somos, entre aspas, no quesito BTS, Jungkook, mentirosos. Assim como muitos de vocês já me chamaram de mentirosos. Já me chamam de mentiroso. Muitos de vocês me chamam de um 71 mentiroso. Que minhas informações não valem nada. Mas eu tô cagando e andando pra vocês, se vocês pensam assim. Se eu tiver que cortar, eu corto a minha própria carne. Falei, beleza, Marcele, beleza. Você não confia em mim não, né? Matéria das suas... Sabe o que é? As questões particulares, de interesses particular dela. É a questão da particularidade dela. Sabe a conveniência da Marcele? Fui confrontada. Como acontece com a conveniência de vocês, muitas vezes. Aí vocês se revoltam contra mim, não é? Aí eu sou um 71, vagabundo, mentiroso, manipulador, pilantra, malandraco, não é? Porque eu confronto as conveniências de vocês. Isso não é diferente dentro da minha casa. Beleza, você é minha filha. Eu vou pedir ao Axel, o reptiliano, para ele ancorar na habilidade astral cósmica de viagem temporal do Michael. E eu vou pedir para ele mostrar para você se eu estou mentindo ou seu irmão a respeito do Jungkook do BTS, porque a última aparição desse menino foi no clipe Fake Love. Quem é fã do tal do BTS, a última vez que o Jungkook apareceu foi em Fake Love. Depois de Fake Love, já não era mais ele. Era outro. E está cheio de vídeos de anomalias do comportamento de Jungkook. É um olhar, um comportamento, uma expressão, é a face que muda. E existem vídeos, até teve um vídeo do BTS assistindo esse clipe do... É Black Swan, Michael? Black Swan, e todos estão vendo o clipe, e um deles lá diz, Jungkook iria gostar, porque eles estão incomodados com o clipe, Black Swan. E um deles fala, Jungkook iria gostar disso, não é assim? Ele fala, isso seria algo que o Jungkook iria gostar. Isso seria algo que o Jungkook iria gostar. E o tal do Jungkook do lado dele, olhando. E ninguém olha pro Jungkook, só lá. Isso seria algo que o Jungkook iria gostar. E o próprio Jungkook do lado deles.
Eles já estão cantando há muito tempo as coisas que já aconteceram. Falei, tudo bem, minha filha. Você tem sorte de ter um papai paranormal e que muitos seres alienígenas gostam do papai. Você vai ver, você vai comprovar com os seus próprios olhos, os olhos do espírito que não tem como negar. Os olhos espirituais astrais são aqueles que a visão é real e ela é incontestável, pois a energia, ela não tem como duvidar. Eu vou deixar para vocês o áudio, porque eu sei que seria complicado fazer um vídeo ao vivo com ela. E vocês vão ouvir o áudio, o depoimento da própria Marcele, e vocês vão entender o que eu digo, que é o confronto de realidade. O que é acordar para um novo mundo, na qual eu vivo desde os meus 7 anos de idade. Pois, como eu digo, eu não pertenço a este mundo e jamais pertenci. Escutem aí e depois tirem suas conclusões. Muita paz e muita luz a todos vocês. Acordem enquanto ainda é tempo, porque depois Jeová não vai deixar ir embora. Não mesmo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu tô aqui com a Marcele, né? E a Marcele, como eu disse para vocês, estava passando por uns problemas emocionais, como todo adolescente que gosta, tem seus ídolos, né? Tem os seus cantores ou artistas favoritos. E a Marcele é uma adolescente normal, como todas as outras adolescentes, mas porém mora numa casa de brutal energia paranormal, que é a gente aqui. E até esses tempos atrás, a gente estava comentando, eu e o Maico fez o vídeo sobre os BTS, que é o grupo K-pop coreano, e até a Marcele estava de uma certa forma não acreditando, achando que pela primeira vez a Marcele dizendo para nós que não acreditava em algo que nós dizia, porque ela estava que nem São Tomé, só acreditando vendo. Mas a gente dá um jeito e o cosmos trabalha em nosso prol. Como eu disse no vídeo passado, eu havia solicitado para que eles mostrassem para ela, porque até o próprio irmão já tinha tido conhecimento dessa substituição, né, que eles fazem. Eles matam o artista original e trazem um clone. E esse clone, que não é tão humano assim, ele vem para substituir. E geralmente você vai perceber mudanças, né, em todos os sentidos, até energeticamente, até uma pessoa leiga, mas que acompanha o grupo desde o início, percebe a mudança até de energia. Eu tô aqui com a Marcele e a Marcele tá ainda, digamos, sentida, porque uma experiência astral não é imaginação, não é tela mental, não é autoindução, sugestão, não. A experiência astral, quando lúcida, e como eu disse no outro vídeo, eu pedi ao Axel e eu pedi para ele ajudar, junto com o Michael, ajudá-la a ver, para ver real, não é um sonho, não é um tipo de, digamos, de percepção, é uma experiência, digamos, astral. E eu tô aqui com ela e conta pra gente, né, o que você viu e o que você presenciou, Marcele. Eu tive um sonho que... Era um sonho real? Foi. Foi lúcido? Foi lúcido. Aí, esses dias pra trás, no começo mais do ano, eles lançaram um clipe de um bailarino lá da coreografia. Qual que é o nome do clipe? Black Swan. Black Swan? Mas não é o clipe, porque não tem clipe, é uma coreografia. Nem eles estão no vídeo. Dá uma pausa aí, por favor, nos barulhos de cozinha. Deixa eu só focado aqui. Então eles lançaram um clipe Black Swan, que não é um clipe oficial. Não, é a coreografia. Aí tem vários bailarinos que nem são eles no clipe.
E aí, nesse sonho, tava no lugar, tipo, da vibe desse clipe. Era grande, era uma vibe muito ruim. Tipo, era um lugar muito tenso, tudo escuro. Que o que tava iluminando é porque, como era um lugar que parecia ser antigo e tava todo destruído, tinha estrutura e pedaço caído e essas coisas, então no teto tinha onde entrava a iluminação do céu. E aí, beleza, aí eu tava lá em cima desse lugar e lá embaixo tinha o bailarino do clipe. O do clipe? O do clipe, sem camisa e tal, ele tava lá embaixo. Aí nesse lugar tinha 2 andares e tinha as escadas pros lados e na frente que levavam pro 2º andar, que é onde eu tava. E aí quando eu olhei assim, tava os membros do BTS. Mas eles não estavam normais, tipo... Mas eram os membros reais? Sim. Uhum. O que acontece? Junto com esse clipe e tal, tudo dessa música, Black Swan, eles lançou um álbum de fotografia, uma sessão de foto deles, que estão tudo de preto e com asas. Umas asas bem grandes, e é tudo escuro e tal. E nesse sonho tava desse jeito. Eles estavam com essa roupa? Sim, E essas com essa asas? roupa, estava de preto e de asa, igualzinho Do a álbum? sessão das fotos deles. Sim. Uhum. Só que era muito grande, eles não tinham tamanho normal de pessoa, eles eram gigantes, muito grandes. Eles eram maiores que normal? Sim, por isso que eu acho que na verdade não era eles. Mostrou como eles pra identificar por causa das fotos de asa e essas coisas, mas eu acho que não era eles e eu acho que tinha menos, porque como eram um seres gigantes, não tinha como caber os 7 ali. Certo. Aí eu acho que devia ter uns 4, 5 e era bem grandão. E aí, esse bailarino ainda tava lá no chão, lá embaixo, no final. E aí, o Jungkook, esse ser que era o maior, e ele tava com a aparência do Jungkook. Ele começou a descer as escadas aproximando desse ser. Desse ser ou desse menino? Desse menino, Uhum. que tava lá. E aí, nisso, de repente, Mas quem você viu lá era o Jungkook ou o bailarino? Não, era o bailarino, mas aí, de repente, virou o Jungkook. Esse bailarino lá embaixo virou o Jungkook. Foi. Aí, beleza, esse ser foi descendo e aproximou. Só que aí, de repente, foi pra outro lugar. Eu já não tava mais ali. E aí, quando eu vi, tipo, o Jungkook no meio do mar. Era do mar ou uma lagoa ou No um mar, rio? não, Era o mar. Era o mar. E ele não tava boiando e nem nada, era lá no fundo. E aí, ele tava sem as mãos e sem as pernas. Tipo, não, sem os braços, só tava o tronco. Eles te arrancaram os braços e as pernas, Foi. amputaram? Foi. Só que eu não sei exatamente se ele tava com as mãos amarradas ou se ele tava realmente sem as mãos e sem as pernas. Eu acho que tava sem as mãos e sem as pernas porque eu não vi as pernas dele. Ele estava sem as mãos ou sem os braços? Sem os braços. Ele tava só o Eu cotoco? falei errado. Só o tronco dele. Só o tronco e a assim. cabeça? E aí ele tava com a blusa toda rasgada e cheia de sangue. Como se ele tivesse sido espancado? Ou na hora que amputou... Não, como se ele tivesse... como se tivesse alguma coisa, tivesse rasgado tudo ele assim, rasgou a blusa e tinha sangue e mancha. Você acha que poderia ser algum tipo de ser não humano que atacou ele, arrancou os braços e as pernas? Eu vou chegar lá. Tá. Eu vou chegar lá ainda, peraí. Aí, beleza, aí depois... e ele ficava com uma expressão muito brava, ele olhava pros lados assim... Com uma expressão brava e caçando assim, O olhando. Jungkook, agitado? Agitado, confuso. Ele tava confuso. Foi, a expressão que ele passou é que ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele tava olhando assim, ficava Pra um olhando. lado, Foi. E aí, tipo, pra quem conhece eles e tal, ele tava com o visual de fake love. O cabelo, a aparência dele. Porque ele mudou muito. Mas aí nesse sonho ele tava com essa aparência do clipe lá de fake love. Foi onde mostra ele fazendo os contratos e tal. E aí eu peguei e continuando no bar, depois disso, meio que caiu, jogou na água assim, um cilindro desse tamanho aqui. Uns Tamanho 30 de uma garrafa centímetros. PET. Uns 30 centímetros. E era dourado e prata.
O cilindro. Isso. E aí caiu, tipo como mostra no filme, os mísseis caem na água e, tipo, sabe, igualzinho. Aham. Foi. Só que aí depois disso já mudou de novo, eu já não tava mais ali. Aí eu voltei pra aquele mesmo lugar do começo. E aí, quando eu tava lá, chegou um cara, parecia ser tipo um empresário, ele tava de terno de social. Aí ele chegou e falou assim, a missão está feita. E como é que era esse empresário? Ele era gordo, magro, alto, ele era baixo? um gordão. Gordão? Ele era gordão, isso que eu lembro. Mas ele era gordão. chinês, assim, ou ele Não era lembro. estilo Pra americano? mim ele era estilo americano. Estilo alguém dos Estados Unidos, da Europa, que não tinha traços Ele não orientais? parecia ter, pelo que eu lembro, ele não tinha nenhum traço oriental. Ele Tinha era traço. gordão e... Parecia um americano. Aí ele pegou e chegou e falou isso. Depois que ele falou isso, os outros membros aproximou. Mas aí ele estava como os outros membros mesmo, não estava de preto e nem de asas. Mas os seres ainda estavam lá observando. Esses que se passavam por eles. Mas eu não lembro do rosto desse. Pra mim não era humano. Mas Certo. eu não lembro do rosto dele exatamente. E aí esse cara pegou e pediu. Aí os outros veio, tava tudo de roupa branca. E veio um atrás do outro. Aí o cara pediu pra eles colocar o... Pediu pra colocar o pé... Peraí. Pediu pra colocar o pé numa plataforma dourada que tinha lá no meio. Certo. Aí eles colocou. E aí quando eles colocou, eles olhou assim pro céu, porque ainda tinha os buracos que tava iluminando lá. Uhum. E aí eles olhou pro céu e começou a chorar. O BTS. Foi. É como se tivesse feito um pacto onde eles tivessem caído na real. Tipo, eles estavam chorando mais por causa do... Acho que era mais por causa do Jungkook, sabe? Que eles sabiam o que tinham feito com ele. E aí eles olhou assim e começou a chorar e tal. Aí depois quando eu acordei... Só que aí eu não sei se realmente aconteceu isso no sonho ou se foi coisa da minha cabeça. Mas começou a vir uns flashes muito fortes na minha cabeça. De tipo, uns seres tipo, muito violentos e tal, tipo, torturando eles, sabe? E Mas eles não eram gritando. humanos. Não eram humanos. Era tipo uns cachorros gigantes, eu não sei o que era aquilo lá. E aí vinha na minha cabeça esses flashes deles arrancando os pedaços dele, ele gritando. Aí você acha que, tipo, pode ter sido lá no mar, você vê a roupa dele rasgada, como se tivesse garras rasgado, cheio de sangue, ele sem os braços e as pernas, como se ele tivesse sido colocado em alguma sala, e esses seres vêm, atacam ele, eles pegam ele e jogam no mar para terminar o sacrifício. Desse lugar que eu lembro, desses flashes que vem na minha cabeça, era tudo vermelho. Tudo vermelho, as iluminações eram tudo vermelha, e aí tinha sangue pra todo lado, e ele ficava gritando. E foi isso. Tá bom, você vai... A outra... eu falo que para as pessoas que a verdadeira realidade ela é muito mais dolorida, que é o mundo da fantasia, o mundo da ilusão, é onde os artistas são trocados. Quem busca fama aqui, quem quer glória, fama e sucesso, ostentação, quem quer ser famoso, quem tem o ego e a vaidade quer ser alimentado, está suscetível a esse tipo de coisas. Mas tá bom, obrigado, viu? De nada.